Sobral News. Estamos recebendo o professor Léo Maquelene, ele que vai falar um pouco para nós sobre literatura. Paulo Passos, faça a apresentação do nosso convidado de hoje. Bom, o professor Léo Maquelene é professor da Universidade Estadual Vale do Acaraú, nossa UVA, localizada aqui no município de Sobral, no Ceará. Léo, que é mestre em literatura brasileira pela UNB, Universidade de Brasília. Também é escritor, Léo é poeta, Léo é cronista, um cronista do cotidiano. E o Léo é músico, o Léo é cantor, já foi líder de banda. Inclusive uma figura, líder de banda? E uma figura de banda de rock. E uma figura muito mal-humorada, como vocês vão poder conferir ao longo da nossa conversa aqui, né? Tive o prazer de já ter, em outras oportunidades, trabalhado com o Léo, ou conversado aí pela vida sobre literatura. E o motivo do Léo estar aqui hoje é que há pouco tempo saiu na coluna do Seridó, no jornal Sobral News, uma reflexão acerca do movimento A Poesia é um Saco, que vem ocorrendo aqui em Sobral e que ainda falta ser melhor divulgada. A gente sabe que mesmo na cidade do Porto de Sobral, né, cuja sede nem é tão grande, existe uma dificuldade sim da gente conseguir levar ao grande público questões relativas à cultura de uma maneira geral. Por isso, Léo, antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para você se a poesia é um saco mesmo. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito grato. E você aproveita e já responde também. Sim. Se essa poesia é um saco, ela tá cheia de quê? Esse saco, né? Tá certo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde você que está assistindo a gente. Bem, respondendo primeiro a pergunta do professor Paulo, né? A poesia, se ela é um saco, né? Ela pode ser um saco. Ela pode ser um saco. Eu costumo dizer para os meus alunos e para as pessoas com quem eu converso que essa questão da literatura, do que pode a literatura, se a literatura de fato é algo prazeroso, né, ou não é, se é algo para nerd, se é uma coisa só para quem gosta, para gente estranha, né, que gosta de ficar trancada no quarto assistindo TV ou lendo livro isoladamente ali. Eu costumo dizer que, na verdade, assim, a questão do gosto pela poesia, pelo conto, pelo romance, né, ela está envolta de muito preconceito, né, muito preconceito mesmo, muita ideia mal formada. E a culpa é dos professores de língua portuguesa, né, que empurram goela abaixo dos adolescentes figuras como Machado de Assis, escritores como José de Alencar, que são escritores importantíssimos para a literatura brasileira, mas que exigem uma certa bagagem cultural do leitor para serem compreendidos, para serem degustados, para serem saboreados, né? Então, por conta dessa febre, dessa necessidade academicista das escolas, ele acaba não sendo aproveitado, ele acaba não sendo bem devorado, bem comido. E aí entra como um remédio, né? Entra como algo que não entra como algo amargo, né? E aí isso gera a ideia de que a poesia é um saco, né? E aí a ideia do movimento da poesia é um saco, que acontece lá no Beco do Cotovelo, lá naquela lanchonete do Juvenal. Ah, no Juvenal? No Juvenal. Certo. Os escritores se reúnem ali aos sábados de manhã, né? E cada um leva os seus poemas ali, impressos, né? E aproveitam aquele clima silencioso do Beco do Cotovelo no sábado para recitar poesia. Para você ver como a poesia ela é múltipla, ela é dinâmica, ela não tem essa coisa do academicismo, dessa coisa quadrada, né? E aí aproveita essa ideia de que a poesia é um saco para satirizar um pouco isso, né? Na verdade, a poesia é um saco lá porque as poesias vêm dentro de um saco que é distribuído publicamente. Então, respondendo também a tua pergunta, é um saco
cheio de poesia. E aí tem vários escritores locais envolvidos nisso, né? Tem o professor Denis Melo, que é poeta, tem o Inocêncio, tem o Luciano Bonfim, né? Tem uma série de escritores que aparecem lá aos sábados pela manhã para divulgar, para ler poesias, para conversar sobre poesia, para conversar sobre literatura, né? De maneira geral, isso é aberto para qualquer pessoa. Poeta beatnik não vai, né? Porque sábado de manhã tá dormindo. Tá de ressaca. Tá indo dormir de ressaca, né? Mas se bem que alguns deles ali emendam, né? Da sexta-feira pro sábado ali. Alguns estão fazendo essa varanda madrugada com poesia etílica e depois a poesia, né? A poesia com palavras e tal. Léo, falando que a poesia é um saco, eu queria que você tratasse um pouco da relação existente entre o movimento A Poesia é um Saco e a revista O Saco. O que tem o saco a ver com as calças, nesse caso? Na verdade, o Saco, a revista O Saco, era uma revista literária da década de 70, que foi veiculada aqui no Ceará, e ela conseguiu chegar em outras capitais, né, do país. E ela tinha nela intelectuais como o Nilton Maciel e Carlos Emílio Corrêa Lima, né, que são escritores já de um certo renome na cena local, na cena nacional também, né, graças à internet, inclusive. E a relação do Poesia é um Saco com o saco é a ideia da literatura ser veiculada dentro de um saco, né? Naquela época de ditadura militar, você tinha toda a vigília da censura militar, né? Em plena década de 70, nos anos de chumbo da ditadura, e a ideia de veicular dentro de um saco era uma ideia um tanto provocativa, né? E aqui também é uma ideia provocativa, só que não contra a ditadura militar, né? É contra a ditadura da ignorância, né? E a ditadura do preconceito com relação também à poesia, né? Mas existem outros tipos de relação também. O Nilton Maciel, que estava envolvido com o Saco na década de 70, ele mantém hoje uma editora, que é a Editora do Caos, Edições do Caos, junto com um dos poetas que participa do movimento Poesia é um Saco, que é o Luciano Bonfim. Então, Luciano Bonfim, Nilton Maciel, Pedro Salgueiro, Jorge Pinheiro, são intelectuais que hoje estão envolvidos com essas edições do Caos, né? Um movimento que acontece lá, aliás, é uma editora que publica autores novos, né? Novos autores. Recentemente publicou uma antologia do conto fantástico no Ceará, né? Organizada pelo Pedro Salgueiro, que é um escritor de renome nacional, inclusive. E um outro poeta que se auto-intitula o Poeta de Meia Tigela. Né? Tem um nome, claro, esse é o codinome dele, mas ele prefere ser chamado de o Poeta de Meia Tigela. Ele e o Pedro Salgueiro organizaram essa publicação que circulou, que foi publicada, foi organizada pelo edital prêmio de autor cearense, pela Secult, né? E aí foi publicado ano passado, e é uma obra bem grande, assim, que reúne todo o conto fantástico da literatura cearense, desde Juvenal Galeno.